Olá, meus amigos, muito bem-vindos de volta. Vamos seguir com o nosso curso de formação de assistentes e assessores. E nessa aula a gente retoma o tema dos precedentes, né? E a gente vai retomar aqui, começando um novo ponto, que é o ponto das consequências da inobservância dos precedentes. Então a gente veio falando aqui ao longo das últimas aulas que o nosso sistema processual atualmente é um sistema em que a gente tem alguns precedentes obrigatórios. Não são todas as decisões que são obrigatórias, não é todo e qualquer precedente que vai ser vinculante, mas a gente viu aquelas situações do artigo 927 do CPC que prevêem justamente os precedentes obrigatórios e posicionamentos obrigatórios dos tribunais. Pois bem, o que vai acontecer então se um juiz vinculado descumprir um precedente do Tribunal Superior, do tribunal ao qual ele está vinculado? A gente tem aqui algumas consequências, mas logo de início, logo de antemão, eu quero deixar claro aqui para vocês o seguinte: não é possível a punição do magistrado, a punição do juiz na esfera administrativo-disciplinar, tá? Então, se o precedente, a partir do CPC 2015, se o precedente ele se torna uma fonte formal do direito, assim como é a lei, a gente viu aqui aquela questão dos degraus de abstração, então a Constituição, a lei, o precedente, quer dizer, o precedente desce mais um degrau, digamos assim, nessa especificidade, nessa concretização de normas jurídicas. É claro que o juiz ele sempre esteve vinculado à Constituição, sempre esteve vinculado à lei, né? O que nunca impediu, o que não impede que o juiz sempre pôde fazer um controle de legalidade, pôde fazer o controle de constitucionalidade também no caso concreto, né? O juiz sempre pôde deixar de aplicar uma lei que não incidisse naquele caso concreto. E, ora, essa mesma liberdade, ela se reconhece aos juízes também no sistema de precedente. Então, perceba, dizer que o precedente é obrigatório, né, isso não impede, como a gente viu aqui, as técnicas de distinção, as técnicas de superação do precedente, né? E se o juiz eventualmente proferir uma decisão, então, contrária a um precedente, o raciocínio aqui vai ser muito parecido de uma decisão contrária à lei. É como se o juiz tivesse proferido uma decisão contrária à lei, né? E, na verdade, o precedente é uma fonte formal do direito. Muito bem. E, diante disso, então, a gente vai dizer o seguinte, a gente vai concluir que não é possível a punição. Então, a punição na esfera administrativa e disciplinar, isso não vai ser possível, tá? O que a gente tem hoje em dia é uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, prevendo que se o juiz seguir súmulas, né, o juiz que segue súmulas, entendimentos sumulados, esse juiz ele poderia ter uma pontuação diferenciada quando concorrer à promoção por merecimento, né? E essa previsão do CNJ é de discutível constitucionalidade, porque ela acaba realmente criando uma espécie de punição às avessas. Ou seja, o juiz que segue o precedente ele vai ter maior facilidade para a promoção por merecimento. O juiz que não segue, ele acabaria tendo mais dificuldade na promoção por merecimento, né? E a resolução do CNJ ela fala em súmulas dos tribunais superiores, né? Porque é uma resolução do ano de 2009 ou 2010, portanto anterior à própria existência dos recursos repetitivos, do IRDR, do IAC, etc. Mas certamente é uma resolução de duvidosa constitucionalidade, né, por violar aí o princípio da independência funcional dos juízes, né, e por violar até mesmo o princípio da legalidade, porque não existe previsão legal no sentido de que se o juiz não segue precedente, que ele deveria ser prejudicado na sua ascensão na carreira. Então esse é um ponto problemático aqui. Mas em termos de sanção, quer dizer, punição administrativo disciplinar, né, isso não acontece, isso não há previsão legal para isso. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional, pelo contrário, ela diz expressamente que o juiz não pode ser punido pelo teor das suas decisões, com a única ressalva do excesso de linguagem ou impropriedade de linguagem. Isso quer dizer que, por exemplo, se o juiz, numa sentença, numa decisão, se o juiz emprega termos ofensivos, se o juiz xinga, por exemplo, alguém numa sentença, é claro que o juiz pode ser punido administrativamente por isso. Agora, não pelo teor da sua decisão, não pelo conteúdo da sua decisão, pela forma como decide, ok? Então, com relação a isso, a LOMAN assegura a independência funcional dos juízes. Bom, então, se não há possibilidade de punição na esfera administrativo-disciplinar, qual vai ser a consequência da inobservância de precedente? Em primeiro lugar, a gente vai ter, então, cabimento de recursos. Então, assim como acontece na situação em que o juiz viola a lei, o juiz viola a Constituição, se o juiz violar um precedente, vai caber um recurso para a instância superior.
né? Então esse ponto é um ponto tranquilo. Agora, além do recurso, além da possibilidade de recurso, existe a possibilidade da reclamação, né? A reclamação que era a reclamação constitucional, a reclamação que era prevista na Constituição apenas para o STF, para o STJ, e hoje em dia a reclamação deixa de ser a reclamação constitucional, porque a reclamação passa a ser cabível em qualquer tribunal, inclusive no Tribunal Regional do Trabalho, no Tribunal Superior do Trabalho. Qualquer tribunal do Brasil, hoje em dia, ele pode receber uma reclamação, né? E a reclamação ela vem regulada no artigo 988 do CPC. Né? Aqui o nosso objetivo não é estudar a reclamação de forma profunda, mas só destacar o inciso 4º. Né? Cabe reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de IRDR ou de IAC, né? Ou seja, dois tipos de precedentes vinculantes: incidente de resolução de demandas repetitivas e também o incidente de assunção de competência. Nos dois casos, portanto, cabe reclamação para o tribunal que proferiu, o tribunal que julgou aquele incidente originariamente, ok? E também cabe reclamação contra a decisão que não observe um precedente lá de recurso repetitivo. No nosso caso aqui, recurso de revista repetitiva. No CPC, recurso extraordinário, recurso especial repetitivos. Muito bem, mas tem uma regrinha especial que fala o seguinte: é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Então, esse dispositivo ele está prevendo aqui, a contrário senso, o seguinte: cabe reclamação, sim, pela inobservância de um julgamento de recurso repetitivo, né? E lembrando aqui que os recursos repetitivos são mecanismos que vão ser usados pelo Tribunal Superior. Eu vou até falar sobre isso aqui na sequência dessa aula ainda. Mas já adiantando, né, o nosso sistema do CPC, né, muito embora vocês possam encontrar alguma opinião divergente, mas o sistema do código ele foi todo estruturado no sentido de que a técnica de recursos repetitivos é usada apenas por tribunais superiores, ao passo que os tribunais locais, quer dizer, tribunais regionais do trabalho, tribunais regionais federais, tribunais de justiça, eles vão ter à sua disposição a figura do IRDR ou do IAC. Okay? Então essa é uma diferenciação quanto à abrangência. Muito bem, o que vai acontecer então se um juiz do trabalho ele não seguir um precedente obrigatório do Tribunal Superior do Trabalho, firmado lá em recurso de revista repetitivo? O que vai acontecer? Será que cabe reclamação direta para o TST? Reclamação per saltum, portanto, saltando o Tribunal Regional do Trabalho? A resposta é negativa. Não vai caber, nesse caso, a reclamação direta. Isso quer dizer que, se houver uma violação de um precedente do TST, o interessado vai ter que interpor, em primeiro lugar, um recurso ordinário, ele vai interpor um RO para o TRT, e aí, se o TRT mantiver a decisão contrária ao precedente vinculante, aí, nesse caso, é que vai caber a reclamação para o TST, ok? E é importante também perceber e destacar, também a gente não vai ter tempo aqui de aprofundar esse ponto, mas que numa situação em que caiba recurso e caiba reclamação também, né, digamos um precedente do TRT no incidente de resolução de demandas repetitivas, tá, no IRDR. Nesse caso, vai caber tanto a reclamação quanto o recurso. Isso quer dizer que a parte pode se valer de uma coisa e de outra, inclusive simultaneamente. E o julgamento da reclamação, o julgamento do recurso, não prejudica, em princípio, o julgamento da outra instrumento, da outra medida que foi usada pela parte. Isso quer dizer o seguinte, né? Decisão do juiz contrária ao precedente do TRT, em RDR. A parte vai lá, interpõe recurso ordinário e, simultaneamente, ela vai também ajuiza uma reclamação perante o próprio TRT. É possível, tá? É possível que as duas coisas aconteçam simultaneamente ou só uma delas também. Nesse caso, a reclamação teria que ser ajuizada antes do trânsito em julgado da sentença, porque não cabe reclamação contra a decisão transitada em julgado. Beleza? Então, essa vai ser a principal consequência da inobservância de precedentes. Cabimento da reclamação. E a reclamação é uma ação, então, especial, um procedimento especial. E qual a grande vantagem? A gente não vai poder também aqui aprofundar esse ponto, infelizmente, mas para resumir aqui, qual é a grande vantagem da reclamação em relação ao recurso? A grande vantagem é que a reclamação é muito mais simples. A gente sabe que os recursos a gente viu isso aqui inclusive, os recursos estão sujeitos a requisitos de admissibilidade.
preparo, tempestividade, regularidade formal, uma série de requisitos para que o recurso possa ser julgado no seu mérito, né? E isso fica muito mais intenso, digamos assim, é muito mais difícil se for um recurso de revista, se for um recurso extraordinário. Porque o recurso de revista, o recurso extraordinário, a gente sabe, ele vai ter requisitos ainda mais intensos, como o pré-questionamento, a transcendência no recurso de revista. E a reclamação, meus amigos, ela não tem nenhum desses requisitos. A reclamação, basta que ela seja movida, então, a petição inicial, né? Claro, vai ter que ter um valor da causa, que vai ser estimado, e simplesmente demonstrada aquela divergência da decisão que é objeto da reclamação com o paradigma, com a decisão que é um precedente obrigatório, pronto, isso é o suficiente para que o tribunal casse a decisão que violou a jurisprudência obrigatória. Então perceba que é muito interessante, por isso a reclamação. Esse é o grande interesse da reclamação nessa sistemática de precedentes. Muito bem, vamos seguir em frente então, para a gente ver agora, né, a situação envolvendo os chamados casos repetitivos. E eu quero destacar com vocês o seguinte, quando se fala aqui em casos repetitivos, isso abrange tanto o IRDR, quanto também os recursos repetitivos, tá? Que são os instrumentos, então, que o nosso legislador concebeu para solucionar a litigiosidade de massa, ou seja, aqueles conflitos que se repetem em larga escala, aqueles conflitos que abrangem não só o João contra o José, mas milhares de cidadãos, milhares de pessoas, ou centenas de pessoas, enfim, que se enquadrem numa situação de fato idêntica ou semelhante. E aí, por isso, para evitar essa dispersão de julgamentos conflitantes, é justamente para isso que vem a sistemática de precedentes. Então, para racionalizar a prestação jurisdicional, para promover a isonomia entre os cidadãos, evitando julgamentos diferentes, né? A gente já falou aqui a chamada loteria judiciária, né? E promovendo também segurança jurídica, né? Para que os cidadãos consigam, então, pautar o seu comportamento de acordo com aquelas regras que já foram definidas pelos tribunais. Muito bem, tá? O que acontece aqui é o seguinte, a gente sabe que existe no Brasil já há bastante tempo um sistema que é chamado de um microsistema de tutela coletiva de direitos, né? Ação civil pública, ação popular, mandado de segurança coletiva, ou seja, ações coletivas em sentido amplo que já têm esse objetivo de solucionar os conflitos de massa, de solucionar os conflitos repetitivos. Ora, se existe esse sistema de tutela coletiva, por que o legislador teve que trazer, então, no CPC em 2015, teve que trazer mecanismos para solucionar casos repetitivos? Isso não seria uma redundância, quer dizer, uma superabundância de meios? Eu tenho ação coletiva e agora eu tenho, por exemplo, o IRDR. E a resposta muito embora o sistema de tutela coletiva seja importante e continue conservando, sim, a sua importância, o fato é que esse sistema é um sistema que foi pensado para a tutela de direitos materiais, né? Então aqui, claro, a gente não vai ter um curso nesse momento com relação à tutela coletiva, mas eu tenho que pensar o seguinte, quando o sindicato, quando o Ministério Público ajuiza uma ação coletiva, ele faz isso para defender direitos materiais daquela coletividade. Essa é uma primeira diferença importante, porque quando eu falo aqui do sistema de precedentes, né, de casos repetitivos, IRDR e recurso repetitivo, qualquer questão de direito pode ser objeto do IRDR do recurso repetitivo, inclusive, portanto, uma questão processual, questão material. Então, a gente sabe que existem muitas questões que são processuais e que são repetitivas. E é lógico que não cabe uma ação civil pública, por exemplo, para discutir uma questão processual repetitiva, porque o sindicato, o Ministério Público, ele tem legitimidade para ajuizar uma ação para defender direitos materiais daquela coletividade. Então, essa é uma primeira percepção importante aqui para a gente compreender a utilidade do mecanismo de casos repetitivos. Então, IRDR e recursos repetitivos. E outra diferenciação também, outra questão importante é a seguinte: a sistemática de coisa julgada em ações coletivas é uma sistemática de coisa julgada que se diz segundo o evento probationis ou secundum eventum litis, ou seja, de acordo com o resultado do julgamento. Então, só se for julgado procedente, ou se for julgado improcedente, mas com prova suficiente, se for um direito difuso, coletivo de distrito, né? Não dá tempo da gente aqui esmiuçar esse tema, mas o fato é, a coisa julgada em ações coletivas, ela não se forma, muitas vezes, no julgamento de improcedência. Ou seja, só se houver um julgamento de procedência
é que a gente vai ter uma solução daqueles milhares de conflitos. Porque se o julgamento for de improcedência, isso não vai vincular aquelas milhares de pessoas. Ora, então é claro que isso é uma falha do sistema, porque isso não impede esse objetivo de proliferação de ações e também de julgamentos contraditórios entre si. Então, nesse sentido, né, o IRDR, o recurso repetitivo, ele é mais aprimorado, porque independentemente de como seja julgado o pedido, no caso aqui de um IRDR do recurso repetitivo, pode ser julgado procedente ou improcedente. A tese fixada ela vai se aplicar em caráter geral. Ou seja, supre aqui mais uma lacuna. Então, a primeira lacuna é a questão processual, que não pode ser objeto de ação coletiva. E a segunda lacuna importante também é a questão da coisa julgada, né? Que em muitos casos, então, não vai haver coisa julgada na ação coletiva e vai haver uma vinculação também aqui no IRDR, se for o caso, então, independentemente do julgamento. A tese fixada ela vai ser aplicada em caráter geral. Então, só aí a gente colocou 2 motivos que justificam a importância da criação desses mecanismos, do IRDR e dos recursos repetitivos. Muito bem, vamos avançar aqui, vamos seguir em frente então, para ver aqui o seguinte, né? Primeira coisa, tanto os recursos repetitivos quanto o IRDR, os dois exigem a chamada multiplicidade de processos. Então, para que seja possível se instaurar um IRDR, ou então, para que se dê início, para que se deflagre uma sistemática de julgamento de recursos repetitivos, né? Então, para que seja possível isso, tem que haver uma multiplicidade de processos, ou seja, uma grande quantidade de processos naquele tribunal. Bom, essa noção de multiplicidade de processos é um típico conceito jurídico indeterminado. Não existe um número que a lei fixe. Então, isso vai ter que ser visto em cada situação concreta e de acordo com a realidade também de cada tribunal. Pode ser, por exemplo, que no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, se a gente tiver 30 processos, né, que discutam sobre aquele tema, isso para nós pode ser que não seja, digamos, uma multiplicidade que justifique ter um incidente específico para isso. Pode ser que essa mesma quantidade de 30 processos ela possa ser muito significativa, digamos, no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no estado do Ceará, ou talvez em outro tribunal de menor porte, TRT da 23ª Região, por exemplo, Mato Grosso, né? E outros tribunais de menor porte. Ou seja, então, essa noção de multiplicidade de processos é uma noção que é fluida e tem que ser vista de acordo com cada realidade, ok? É claro que certamente a gente vai ter alguns casos em que fica evidente que há multiplicidade de processos e outros casos em que não há multiplicidade de processos. Então, por exemplo, uma situação em que existam 2 processos na região com relação àquele tema. Em qualquer tribunal, é claro que isso não vai ser uma multiplicidade que justifique um IRDR, justifique recurso repetitivo. Agora, uma outra situação, uma situação em que existem 5.000 processos naquela região com relação àquele tema. Fica evidente nesse caso que existe sim a multiplicidade de processos, mas entre um extremo e outro, certamente vai existir uma zona de penumbra muito grande, né? E aí fica também a cargo dos tribunais, na sua autonomia, definir esses critérios em cada caso e até, eventualmente, no regimento interno, ok? Então, os tribunais eles têm essa margem de autonomia. Próximo ponto aqui já mencionei, só para deixar bem claro isso. Mecanismo de recurso repetitivo. Então, portanto, recurso repetitivo, recurso de revista repetitivo, recurso extraordinário repetitivo, recurso especial repetitivo. Recurso repetitivo se usa em tribunal superior, tá? Apenas em tribunal superior. Ao passo que para os tribunais locais, já falei aqui, a gente vai usar o IRDR, tá? Então, essa é a posição que prevalece em doutrina. A gente até vai encontrar algumas opiniões, por exemplo, o professor Fred Didier vai dizer o seguinte, olha, seria possível também que o IRDR fosse usado num tribunal superior, não no caso de recurso, porque no caso de recurso ele vai ter que usar o recurso repetitivo, mas nas ações de competência originária do Tribunal Superior. Então, digamos, uma ação rescisória de competência originária do Tribunal Superior do Trabalho, em que se discutisse um tema repetitivo, né? Então, por exemplo, uma questão que surge em uma multiplicidade de ações rescisórias no TST, e aí, então, para o Fred Didier, seria possível, nesse caso, que houvesse a deflagração de um IRDR no Tribunal Superior. Mas, até o presente momento, a gente não tem nenhum Tribunal Superior, nenhum IRDR, e o entendimento que a gente vê prevalecer na doutrina o sistema do Código ele foi construído com a ideia de que
o IRDR, até pela recorribilidade, até pelas características que vem no Código de Processo Civil, né, o IRDR ele foi idealizado, foi concebido para tribunais locais, né, ao passo que o recurso repetitivo foi concebido para tribunais superiores. Isso fica muito claro quando o Código trata de recorribilidade, de procedimento, até a reclamação. A gente viu aqui a reclamação, então a reclamação ela vai caber no caso de IRDR, mas tem que, né, no caso de IRDR ela cabe, e no caso de recurso repetitivo ela só vai caber se esgotar a instância ordinária. Então o próprio código, por mais que ele não fale expressamente, ele em vários dispositivos ele deixa claro que o sistema é esse sistema. IRDR, tribunais locais e recurso de revista, tribunais superiores. Muito bem, vamos seguir em frente então, tá? Para ver agora especificamente o IRDR. O IRDR, então, que vai ser usado no âmbito local, a gente tem alguns IRDRs, por exemplo, no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Na Primeira Região a gente já tem alguns, não são muitos, mas a gente tem alguns, né, muitos que não foram aceitos, né, em termos de admissibilidade, e alguns poucos que foram julgados no mérito. A gente não tem realmente uma quantidade muito grande até o momento, mas talvez isso cresça com o tempo ainda. Bom, mas para que se possa instaurar um IRDR, a gente tem aqui dois requisitos cumulativos, né? Em primeiro lugar, a efetiva repetição de processos, que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. Ou seja, o precedente obrigatório, o IRDR, isso vale para o recurso repetitivo também, ele pressupõe que não haja uma controvérsia fática. A questão que vai ser objeto do IRDR, portanto, é uma questão de direito, uma questão de interpretação ou de saber se a norma jurídica incide na situação X ou na situação Y. Qual vai ser a norma que vai incidir? Qual a interpretação que se tem que se dar para aquela lei, por exemplo, né? Então, perceba, questão de direito, matéria de direito. Matéria de fato, ela não pode ser objeto de IRDR, porque o fato ele sempre vai ser singular, né? O fato ele sempre é uma questão única, nenhum fato é igual a outro. Você não pode ter uma solução de massa para um fato. O que você pode ter é uma solução massificada com relação à norma que vai incidir naquele tipo de fato, né? Então, portanto, é só questão de direito realmente que pode ser objeto do IRDR. Em segundo lugar, né, um risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, né? Ou seja, aqui fica implícito que deve haver, né, pelo menos a possibilidade de julgamentos conflitantes no tribunal. Então, digamos que existam juízes julgando em sentido diferente, cada juiz julgando de uma forma diferente, por exemplo, né? Decisões no tribunal, por exemplo, divergentes, né? Então, esse risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica é isso que vai justificar o IRDR, tá? E aí também, mais um requisito aqui do IRDR que vai ser um requisito negativo, né? Dizendo que é incabível o IRDR quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado o recurso para a definição de tese sobre questão de direito material processual repetitiva. Traduzindo aqui, ele quer dizer o seguinte: se já for instaurado, se já tiver sido instaurado um mecanismo de recurso repetitivo, quer dizer, um incidente de recurso repetitivo no Tribunal Superior, isso então impede que se instaure um IRDR no âmbito local. E faz todo sentido. Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, já um incidente de recurso repetitivo lá no TST com relação a um tema, digamos com relação ao tema, o tema da correção monetária. Qual vai ser o índice de correção monetária? Será que vai ser TR? Vai ser IPCA? Digamos que o TST então deflagre um incidente de recurso de revista repetitivo. A decisão do TST, por uma questão lógica, claro, por ser um órgão de cúpula, a decisão do TST nesse caso ela vai abranger todo o território nacional. Todos os juízes e todos os tribunais regionais do trabalho vão estar vinculados a essa decisão. É o artigo 927, inciso 4º, lá do CPC. Então, perceba, nesse caso não faz sentido que o tribunal local afete o mesmo tema para julgamento em IRDR, porque já há perspectiva de uma decisão vinculante do Tribunal Superior, né, que vai se sobrepor à decisão do tribunal local, e haveria aí, nesse caso, claro, uma espécie de conflito aí, entre o tribunal local e o Tribunal Superior, que não se pode conceber, tá? Então, essa é a explicação para o parágrafo 4º. Seguindo em frente, né? Seguindo em frente agora, para a gente mencionar aqui o recurso de revista repetitivo, né? Rapidamente aqui, porque não é o nosso objeto específico. Mas com relação ao recurso de revista repetitivo, mais uma vez aqui,
multiplicidade de recursos de revista fundados em idêntica questão de direito, ou seja, até aqui são os mesmos requisitos, né? E a questão pode ser afetada a SDI, ou Tribunal Pleno, né? Então a SDI 1 ou o Tribunal Pleno do TST, por decisão da maioria simples de seus membros, mediante requerimento de um dos ministros com exceção, considerando a relevância da matéria ou a existência de entendimentos divergentes entre os ministros dessa sessão ou das turmas do tribunal. Então perceba, aqui, né, no recurso de revista repetitivo, a gente tem uma pequena diferenciação que na verdade não muda muita coisa, porque aqui na verdade quando se fala em recurso de revista repetitivo, perceba que matéria é relevante, a diferença aqui seria essa, né? Mas é claro que se é um tema repetitivo, se é um tema que se repete em muitos processos, por si só a repetição ela torna o tema relevante, né? Existe um interesse então público na solução daquele conflito em larga escala, para evitar a quebra de isonomia e para evitar a violação da segurança jurídica, né? Então, evidentemente aqui, né, a relevância fica implícita pela própria multiplicidade de processos, né? E aí também aqui a possibilidade de entendimento divergente entre ministros da sessão ou das turmas do tribunal, né? Então aqui não tem muito mistério. Muito bem, próximo ponto aqui, né, causa piloto. Isso quer dizer o seguinte, o nosso sistema de casos repetitivos, portanto, IRDR e recurso repetitivo, os dois, vale para os dois isso. Esse sistema de caso repetitivo é um sistema que se pauta na ideia de causa piloto. Isso quer dizer que uma causa, ou duas causas, ou até três causas, enfim, um número pequeno de causas vão ser selecionadas por amostragem, né? E essas causas, então, elas vão ser os chamados recursos, ou o chamado processo, que vai ser o representativo da controvérsia. Então, dentro daqueles 1000 recursos que existem no tribunal, o tribunal vai selecionar, por exemplo, 2 recursos para serem os recursos paradigmas, para serem recursos, então, que vão ser julgados, né, e a partir desse julgado é que se vai fixar a tese. Então, é importante que a gente perceba o seguinte, quando se fala em causa piloto, isso quer dizer que o tribunal, quando ele for apreciar, né, aquele recurso que foi escolhido como representativo da controvérsia, o tribunal ele não vai apenas fixar a tese, o tribunal vai julgar o caso concreto. Ou seja, dentro de 1000 recursos, escolheram o recurso do João contra o José, né? E a escolha desse recurso ela vai ser feita como? Será que é aleatória? Será que é um sorteio? Não, a legislação ela traz que a escolha do recurso representativo da controvérsia, essa escolha se faz tendo em vista justamente a qualidade e a quantidade dos argumentos. Então, dentro dos 1000 recursos, o tribunal vai selecionar aqueles recursos que tenham mais argumentos, né? E aí, claro, para isso o tribunal pode combinar um recurso com outro. Pode ser que um recurso tenha muitos argumentos, mas outro recurso tenha alguns argumentos que não tinha no primeiro, por exemplo, e vice-versa. E aí, combinando os dois, você tem ali todos os argumentos possíveis naquele caso. Então, esse vai ser o critério. Não é um critério, portanto, aleatório, não é um critério de sorteio, é um critério que vai ser pautado, então, na qualidade e na quantidade de argumentos que vem no recurso. Então, o recurso mais bem fundamentado ele vai ser selecionado para funcionar como recurso representativo da controvérsia. E a partir disso daí, então, o tribunal, o órgão que vai julgar esse incidente, o tribunal ele vai, como eu falei aqui, não só fixar a tese, mas ele vai julgar o caso, né? É diferente de um sistema que se chama de sistema da causa modelo, né? Que é um sistema que se contrapõe à causa piloto. Na causa modelo, o que acontece é, se escolhe realmente um processo da mesma forma para ser representativo da controvérsia, mas o tribunal não julga o caso. O tribunal usa aquele processo só como referência, para poder saber os argumentos, poder definir qual vai ser a tese, mas uma vez que o tribunal fixe a tese, o tribunal não julga o caso, o tribunal manda de volta o processo para que o órgão de origem, digamos a turma do TRT, para que a turma julgue o caso concreto de acordo com a tese fixada. Tá? Então esse é o sistema da causa modelo que em geral a gente não adota. Tá? Em geral a gente vai adotar a causa piloto. Portanto, o tribunal ele vai não só fixar a tese, mas vai julgar o caso concreto, vai julgar o processo que foi escolhido como representativo da controvérsia. A única situação em que a gente tem um sistema de causa modelo no Brasil é quando existe a desistência do recurso. Existe um regramento específico no CPC, até vou mostrar aqui na sequência, mas já adiantando, né, quando a parte desiste do recurso, digamos que dentre 1000 recursos,
foi escolhido um recurso como representativo da controvérsia, tá? E aí todo o procedimento com relação a isso, audiência pública, a gente vai mencionar isso aqui, né? E quando chega, por exemplo, na hora de julgar o recurso, né, o recorrente ele vai lá e desiste. Por uma questão particular sua, enfim, de boa fé ou de má fé, pouco importa, mas o recorrente vai lá e desiste do seu recurso. Perceba, após todo o procedimento, então, que vai permitir o julgamento do caso repetitivo, passa a existir um interesse público na fixação daquela tese. Senão todo aquele trabalho de audiência pública, de contraditório, né, todo aquele trabalho, ele vai ser perdido, né? Então passa a existir um interesse público, sim, no julgamento daquele caso. Mas a legislação, então, ela também assegura a liberdade da parte. Qual foi a solução nesse caso? Ora, se já existe um incidente de caso repetitivo deflagrado, IRDR, recurso repetitivo, né, já está em andamento e a parte desiste do seu recurso, a parte do recurso, claro, o recorrente do recurso que foi escolhido para ser o representativo da controvérsia, se ela desiste, ela pode desistir. Então, o seu caso concreto não vai ser julgado, mas o seu processo vai continuar servindo como paradigma. Ou seja, o tribunal ele vai seguir adiante para, a partir daquele processo, fixar a tese, mas nesse caso o tribunal fica impossibilitado de julgar o caso concreto, porque o recorrente desistiu, né? Antes do julgamento o recorrente desistiu, ok? Então essa é a única situação em que a gente vai ter um mecanismo de causa modelo, causa modelo, então, em que o recurso não vai ser julgado, mas apenas fixada a tese. Mas, em geral, portanto, causa piloto, ou seja, o tribunal julga o caso e fixa a tese em caráter geral. Beleza? Bom, já mencionamos aqui, né, a seleção do processo paradigma, e uma vez que se selecione o processo que vai ser o paradigma, que vai ser o representativo da controvérsia, vai se proferir a chamada decisão de afetação. O que é a decisão de afetação? A decisão de afetação é uma decisão em que aquele recurso, né, que seria julgado por um órgão tribunal, digamos, pela turma do tribunal, esse recurso ele vai ser afetado a um colegiado maior. Então, a decisão de afetação nada mais é do que a decisão de transferência da competência funcional, que era de um colegiado menor no tribunal e passa a ser de um colegiado maior. E isso se faz justamente por quê? Porque uma vez que o objetivo aqui é fixar um precedente em caráter geral, é claro que esse precedente não vai ser de uma turma do tribunal. Por exemplo, no caso do TST com 3 ministros. Não, esse precedente vai ter que ser de um órgão maior, de um órgão que represente a posição da corte, a posição majoritária da corte. No caso do TST, vai ser a SDI, a gente viu aqui, que é um órgão que tem 17 ministros. Ou até o Tribunal Pleno do TST com os 27 ministros. Tá? Ou seja, um colegiado maior. Então, decisão de afetação é isso. É a seleção do processo paradigma, ou dos processos paradigmas, né? E a transferência de competência, então, a remessa desse processo para julgamento pelo colegiado maior no crivo dos recursos repetitivos, né? Fixando a tese. E outra consequência também da decisão de afetação, a gente vai mencionar aqui, é justamente a determinação de sobrestamento ou suspensão dos processos, dos recursos que versem sobre aquela mesma questão de direito. Tá? E a suspensão eu já vou entrar aqui na sequência de forma mais detalhada. Mas a gente tem que compreender isso. Então, decisão de afetação é a decisão de transferência da competência funcional, né, a partir da seleção de um recurso que vai ser um paradigma, né, e os demais vão ficar sobrestados, vão ficar suspensos. Tá? Muito bem. Né, isso com relação, então, ao Tribunal Superior do Trabalho vai ser a SDI, vai ser o Pleno. No âmbito dos tribunais regionais do trabalho, né, a competência para julgamento do IRDR ela vai ser definida pelo regimento interno. Então, cada tribunal regional, né, ele vai definir o seu regimento interno. No Rio de Janeiro, por exemplo, salvo engano, na primeira região vai ser o Tribunal Pleno. Né? O Tribunal Pleno é o órgão competente para julgar os IRDRs. Né? Então, isso fica também na autonomia de cada tribunal definir o órgão. Mas por uma questão lógica, é claro, esse órgão ele tem que ser um órgão amplo do tribunal. Eu não posso dizer que o IRDR vai ser julgado por uma turma do tribunal com 3 desembargadores, por exemplo. Um tribunal com 54 membros e aí, digamos, 3 desembargadores vão julgar o IRDR. Faz algum sentido isso? Não, não faz. Porque a decisão de afetação ela é uma decisão, então, que por natureza, né, essa afetação ela tem que ser um colegiado mais amplo. Um colegiado que represente a posição, pelo menos, majoritária da corte.
Tá? Pelo menos o órgão especial, pelo menos uma sessão ampla, como acontece no caso do TST, mas o mais interessante é que seja o pleno mesmo, porque o pleno ele vai fixar aquela tese, então, no âmbito de todo o tribunal, o debate ele vai ser muito mais qualificado. Maravilha? Beleza. Vamos seguir adiante, então, para ver a legitimidade para a deflagração. Quem é que pode dar início ao IRDR? Quem é que pode dar início ao recurso repetitivo? No caso de recurso de revista repetitivo, a gente tem aqui a legislação, tem aqui o artigo 896C da CLT, né? E a gente já viu então que um dos ministros da SDI e do TST, ele vai ter legitimidade para deflagrar o mecanismo de recurso repetitivo, para dar início, portanto, ao incidente de recurso de revista repetitivo. Então, um dos ministros compõe a SDI do TST. Ok, é o que vem no caput. Tem uma regra especial no parágrafo 4º que fala o seguinte: caberá ao presidente do tribunal de origem admitir um ou mais recursos representativos da controvérsia, os quais serão encaminhados ao Tribunal Superior do Trabalho, ficando suspensos os demais recursos de revista até o pronunciamento definitivo do TST. Ou seja, aqui o parágrafo 4º é claro, né, ele é de uma clareza solar, uma clareza meridiana, digamos assim, no sentido de que o presidente do TRT, quando faz a admissibilidade do recurso de revista, e percebendo que é uma questão em que há uma multiplicidade de recursos de revista, o presidente do TRT ele poderia, então, selecionar um ou dois recursos, por exemplo, remeter esses recursos para o Tribunal Superior e determinar a suspensão dos demais recursos ali na sua região, né? Os demais recursos que estão pendentes de admissibilidade ficariam represados, ficariam sobrestados no regional. Isso é muito claro no parágrafo 4º. Mas o fato é, o Tribunal Superior do Trabalho não tem entendido assim. Então o TST ele tem entendido que apenas ele próprio, quer dizer, o próprio TST, só ele, né, através do relator, através do ministro que integra a SDI, né, apenas o TST poderia deflagrar o incidente de recurso repetitivo. Tá? Então, na visão do TST, os regionais não podem dar início, né, à seleção de processos, paradigmas e aí a suspensão. Isso deveria partir única e exclusivamente do TST. Essa é a posição que a gente nota em alguns julgados do Tribunal Superior do Trabalho. Beleza? Então, isso com relação ao incidente de recurso repetitivo. Bom, e com relação ao IRDR, quem é que pode dar início, quem é que pode deflagrar o incidente de resolução de demandas repetitivas, né, que vai ser julgado, a gente viu aqui pelo Tribunal Regional do Trabalho, o IRDR, que é um incidente que vai se aplicar, de acordo com o entendimento majoritário, exclusivamente no âmbito do tribunal local, no nosso caso, exclusivamente no âmbito do TRT, portanto. A gente tem o regramento aqui do artigo 977 do Código, que fala o seguinte: o pedido de instauração do IRDR será dirigido ao presidente do tribunal, e aí são três possibilidades aqui, né? Pelo juiz ou relator, por ofício, pelas partes, por petição, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública por petição. Tá? Bom, então pelas partes, por petição, isso aqui vai ser mais tranquilo, o Ministério Público também. O que eu quero discutir com vocês é o seguinte: a legitimidade do juiz, né? Como é que o juiz faz para deflagrar ou para pedir ao presidente do TRT que se instaure um IRDR? Né? Esse é um tema bem interessante e é um tema que gera um pouco de polêmica, gera discussão em doutrina. E também na jurisprudência a gente vê decisões diferentes em relação a isso. Muito bem. Uma discussão que acontece aqui, né, com relação ao IRDR é justamente o seguinte: será que para que o juiz possa, ou melhor, será que para que se possa instaurar um IRDR, será que há necessidade de um processo já tramitando no tribunal? Ou será que o IRDR poderia ser instaurado a partir de um processo que tramita ainda no primeiro grau de jurisdição, um processo sem sentença, por exemplo? E aí o juiz, antes de sentenciar, será que o juiz pode instaurar aqui um IRDR antes da sentença, mandar o processo para o tribunal e aí depois o juiz completar a sentença? Será que seria possível isso? Então perceba, a discussão ela surge aqui. Por quê? Porque a gente tem dois dispositivos que aparentemente eles seriam antagônicos, né? E isso que gera essa divergência de opiniões. Mas na verdade a gente vai ver que os dispositivos não são antagônicos. Os dispositivos que seriam antagônicos é esse, o 977, inciso 1º, e o outro, salvo engano, é o 978, parágrafo único, né, que menciona justamente o seguinte: o órgão competente, então, para julgar o IRDR, ele vai não apenas fixar a tese, mas ele vai julgar a causa.
Ou seja, então perceba, o regramento do IRDR que vem no CPC, ele prevê expressamente um sistema de causa piloto. Causa piloto, né? Ou seja, o tribunal ele vai não só fixar a tese, mas ele vai julgar o caso concreto. O caso concreto que foi eleito, que foi afetado ao tribunal, né? Então perceba, causa piloto, portanto, né? E aí surge aqui realmente uma aparente antinomia, mas é só aparente. E eu vou explicar como é que funciona isso. Por que existe aqui uma aparente antinomia? Porque, ora, como é que o tribunal vai julgar a causa, né? E como é que, ao mesmo tempo, o juiz ele vai dar início, né? Porque se admitisse que o juiz pedisse, requeresse a instauração de um IRDR antes de sentenciar, isso não seria uma supressão de instância? Quer dizer, o tribunal, então, ele vai julgar o caso concreto, ele vai não só fixar a tese, mas vai julgar o caso concreto, porque é causa piloto, né? E vai julgar o caso concreto sem que o juiz tenha julgado o caso concreto. Isso não viola a competência funcional, que é uma competência absoluta, quer dizer, o primeiro grau de jurisdição, ele tem que proferir o julgamento. Como é que a gente pode, então, harmonizar esses dispositivos? E a resposta é, a gente tem aqui uma linha, então, a gente tem aqui duas linhas para explicar essa aparente contradição. Tá? Uma primeira linha, que é a linha que eu não prefiro particularmente, e é uma linha que eu vejo como minoritária atualmente em doutrina, mas alguns autores seguem defendendo. Essa linha, essa primeira linha que eu vou chamar de minoritária aqui, é uma linha que fala o seguinte, essa regra, então, do 978, parágrafo único, que prevê que o tribunal ele não só vai fixar a tese, mas vai julgar o caso, essa linha vai dizer o seguinte, olha, essa é uma regra de prevenção do órgão do tribunal. Então, digamos que, de acordo com o regimento, né, seja o tribunal pleno que tenha competência para processar e para julgar o IRDR, tá? Competência do tribunal pleno. Essa primeira corrente vai dizer, ora, então o que vai acontecer? O juiz, antes de sentenciar, o juiz ele pode requerer a instauração de um IRDR, o tribunal julgaria o IRDR, o tribunal fixaria a tese e, nesse caso, o tribunal não julgaria o caso concreto, porque o caso concreto não foi objeto de recurso ainda. O caso concreto não foi julgado pelo juiz e o tribunal não tem competência funcional originária para julgar aquela causa, né? Então, perceba, seria uma regra de prevenção, de modo que o juiz, então, manda para o tribunal, o pleno ele vai lá e fixa a tese e manda de volta para o juiz. E o juiz vai lá e aplica a tese. Ao caso concreto, sentencia. O juiz, então, profere a sentença de acordo com a tese fixada no IRDR. E aí, ainda nessa primeira corrente, o que vai acontecer é o seguinte, se alguma parte, porventura, recorrer, esse recurso ele vai ficar com a competência preventa do órgão aqui do pleno. O mesmo órgão que julgou o IRDR, ele teria competência preventa, então seria uma regra de prevenção apenas. Tá? Essa é a primeira corrente que vai explicar esse tema. Uma segunda corrente que eu prefiro, né, que eu sustento, vai dizer o seguinte, ora, na verdade, aqui é o seguinte, olha só, o dispositivo é muito claro, prevendo que o tribunal ele vai julgar o caso concreto. Não tem como usar o IRDR como um sistema de causa modelo, como essa primeira corrente determina aqui. Porque ao sustentar que o tribunal ele fixa a tese, mas não julga a causa, isso aqui é causa modelo, isso vai contra a literalidade do dispositivo, que prevê que o tribunal, que o pleno vai julgar não só a tese, mas o caso concreto, né? A solução aqui vai ser a seguinte, como é que eu posso compatibilizar isso, então, né, esse sistema de causa piloto, com a possibilidade do juiz deflagrar o IRDR? É muito simples, né? Então, a resposta aqui é a seguinte, o juiz ele pode deflagrar o IRDR após a sua sentença e após a interposição de algum recurso. Ou seja, o juiz, então, julgou, ele sentenciou, tá certo? E aí, digamos que vem um recurso, né, um recurso ordinário da parte, por exemplo, questionando a sentença do juiz. O juiz ele vai lá e faz o quê? O juiz, ele, percebendo, então, que é um tema repetitivo, que é um tema em que há multiplicidade de processos, em que há decisões divergentes de vários juízes, por exemplo, o juiz vai lá, então, e quando o juiz remeter o recurso ordinário ao tribunal, o juiz, então, ele simultaneamente requer a instauração do IRDR através de um ofício. Então, é esse o mecanismo que o juiz vai usar para que ele possa requerer a instauração de um IRDR. O juiz vai julgar a causa, né, e aí, diante de um recurso, o processo ele teria que ser encaminhado ao tribunal de qualquer forma,
E aí, nesse encaminhamento, o juiz, então, ele requer a instauração do IRDR. Então, dessa forma, a gente permite que o juiz instaure, como o dispositivo diz, e a gente mantém o sistema de causa piloto, que é o sistema que se adota com relação aos casos repetitivos e com relação ao IRDR especificamente também. Ok? Então, essa que é a sistemática para o juiz poder requerer a instauração do IRDR, através de um ofício que vai ser encaminhado ao tribunal junto com o recurso que a parte tiver interposto. E lembrando que esse raciocínio ele vale tanto no processo civil quanto no processo do trabalho. No processo do trabalho, a gente sabe que os juízes do trabalho eles continuam fazendo a admissibilidade do recurso, né? Então, isso acontece no processo do trabalho ainda porque o TST interpretou dessa forma na Instituição Normativa 39 de 2016. Mas ainda no processo civil, a gente sabe que no processo civil, a gente sabe que os juízes cíveis, né, os juízes da Justiça Comum, eles não fazem mais o juízo de admissibilidade dos recursos. Por exemplo, uma apelação, né, apelação interposta contra a sentença civil. O juiz civil não faz mais a admissibilidade. E aí você pode pensar, será que não seria incompatível, então, com essa sistemática que a segunda corrente defende? A resposta é não, não é incompatível. É, ao contrário, totalmente compatível. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem que pensar aqui o seguinte, ora, por mais que o juiz civil não faça a admissibilidade da apelação, a apelação é interposta perante o juiz civil. O juiz civil, então, ele recebe a apelação, ele vai intimar, né, o recorrido para contrarrazões e depois ele remete para o tribunal local, independentemente de juízo de admissibilidade. Mas o processamento do recurso de apelação ele continua sendo feito perante o juiz civil. Assim como o processamento do recurso ordinário continua sendo feito perante o juiz de trabalho, de primeiro grau de jurisdição. E aí, portanto, nesse processamento é que o juiz pode perceber que o tema justificaria um IRDR e requerer. Tá? E o presidente do tribunal, então, ele vai fazer, claro, aquela triagem inicial, né? Mas a competência para definir se é admissível, se não é admissível o IRDR, é uma competência, na verdade, que é do órgão colegiado. Então, o tribunal pleno, por exemplo, é ele que vai decidir, inclusive com relação à admissibilidade, para rejeitar, dizer que aquele IRDR não é admissível, porque não existe algum requisito, por exemplo. Quem define isso, quem tem competência para isso, é o pleno. Então, a função do presidente do tribunal é uma função muito mais de processamento também. Ele vai receber o IRDR, ele vai, se for o caso, determinar a oitiva de interessados, etc., aquela coisa toda, né? E vai, eventualmente, designar um relator. Então, isso vai ter que ser distribuído para um relator, né? Não vai ser designado pelo presidente, é claro, que não é livre escolha. Vai ter que ser feito um sorteio, claro, né? Distribuição aleatória, para que seja designado um relator e aí seja conduzido o IRDR no tribunal, ok? Muito bem, tá? Vamos seguir em frente agora para falar mais uma questão importante, né, da prática, que é a questão da suspensão dos processos. Perceba aqui o seguinte, tá? De acordo com a CLT, não vou nem ficar lendo aqui os dispositivos, mas isso vale na CLT, isso vale no CPC, então tanto no recurso de revista repetitivo quanto no IRDR, existe a previsão, então, de suspensão, de sobrestamento dos processos. Uma vez, então, que se profira a decisão de afetação, então que esse recurso seja, então, remetido, encaminhado para um tribunal amplo, para um tribunal, para um órgão mais amplo do tribunal, né? Digamos, o tribunal pleno, o SDI, no caso do TST, vai ser, então, designado um relator, vai ser distribuído por um relator, né? E o relator, então, ele vai determinar, em princípio isso em caráter obrigatório, né? O relator vai determinar a suspensão de todos os processos que tramitem em âmbito nacional, se for no caso do TST, claro, ou dos processos que tramitem em âmbito regional, se for o caso de um IRDR. Então, todos os processos em que se discuta aquela questão de direito, eles devem ficar suspensos. E de acordo com o regramento legal, não há nenhuma ressalva com relação à fase de instrução, com relação à fase processual em que se encontra. Qual a ideia, né? Vamos trabalhar aqui com os fundamentos desse sistema. Qual o fundamento maior para essa suspensão? O fundamento do nosso código aqui, do nosso legislador, é racionalizar a atividade judiciária. É evitar que, por exemplo, milhares de juízes no Brasil, ou que centenas de juízes no Brasil, se debrucem sobre o mesmo tema, né? Se é um tema repetitivo, é um tema que vários juízes vão ter que julgar aquele tema.
e vão ter que perder tempo, vão ter que gastar, portanto, energia jurisdicional, recursos públicos, para poder se dedicar e julgar aquele processo que debate aquele tema. Então, a ideia aqui é essa, é racionalizar, é concentrar, portanto, a análise daquela questão de direito, que ela fique concentrada no tribunal, né, no órgão competente. E aí esse tribunal, então, vai analisar aquele tema, vai fixar aquela tese, e essa tese, então, ela vai ser aplicada. Então, o objetivo aqui seria um objetivo até de economia processual, né, de evitar gastos desnecessários no processo, evitar tramitações desnecessárias no processo, sendo que já há um órgão maior, um órgão de cúpula que está resolvendo aquela questão. Essa que é a ideia aqui. E outra ideia também, né, que acontece principalmente no processo do trabalho, é a ideia de você evitar o depósito recursal. Porque muitas vezes se diz, ora, se houver, por exemplo, uma condenação, e se ao final das contas, digamos que o Tribunal Superior fixe uma tese contrária, a parte ela teria que fazer o depósito recursal, imobilizar o seu capital, por exemplo, de uma forma injusta, né? Então, por isso que seria justo que não houvesse o prosseguimento do processo. Então, racionalizar a atividade do judiciário e evitar gastos necessários, tanto do judiciário quanto das partes. Basicamente, são esses os objetivos da suspensão. Muito bem, esse é um tema que é um tema muito problemático no sistema de precedentes. Tá? Então, o que a lei prevê é isso, suspensão de forma indiscriminada, independentemente da fase processual em que se encontre. Muito bem, esse é um tema que vai gerar uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque gera um certo desequilíbrio entre as partes aqui. Porque, perceba, a suspensão ela acaba beneficiando, claro, aquela parte que não tem razão no processo. Principalmente aqui o caso do reclamado, por exemplo, o caso do reclamado, do réu, que teria que pagar alguma quantia, que teria que fazer um depósito recursal, por exemplo. E a gente tem que lembrar também que no caso trabalhista, especificamente, a gente trata com parcelas que são créditos alimentares. Então o processo do trabalho ele é construído, assim como o processo civil, mas o processo do trabalho ainda mais com essa ideia de duração razoável do processo. O processo tem que caminhar o mais rápido possível. E a gente sabe que esses incidentes, o IRDR e também recurso repetitivo, eles têm um prazo máximo pela lei, que seria um prazo máximo de 1 ano. Então, o tribunal deveria julgar o IRDR, ou o IRDR, o recurso repetitivo, num prazo máximo de 1 ano. E detalhe, isso vale também para recursos extraordinários. Tá? Então, recurso extraordinário lá no Supremo Tribunal Federal, tá? Em que seja reconhecida a repercussão geral, ou também recurso extraordinário repetitivo, nos dois casos, também vale a suspensão do processo em todo o território nacional. Agora, é claro que esse prazo de 1 ano para que seja julgado esse incidente, esse é um prazo que é o típico prazo impróprio. Ou seja, o processo ele pode ter que ficar parado por mais de 1 ano, por 1 ano e meio, por 2 anos, até quando houver o julgamento final pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal Superior do Trabalho ou pelo Tribunal Regional do Trabalho. E a gente sabe que os tribunais, não por uma questão de desídia, negligência, mas os tribunais muitas vezes têm dificuldades em seguir esses prazos, principalmente o Supremo Tribunal Federal. O Supremo, a gente sabe de julgamentos do Supremo que ficam lá parados mais de 20 anos. Um exemplo aqui é o julgamento da Convenção 158 da OIT, com relação à dispensa sem justa causa, a dispensa arbitrária. E aí o Brasil denunciou essa convenção e se discutiu se a denúncia da convenção foi válida ou não. O processo está parado no Supremo há mais de 15 anos. Já tem 3 ou 4 ou 5 votos, não sei, mas o processo fica parado durante tanto tempo. Será que é razoável a gente suspender um processo no primeiro grau de jurisdição por tanto tempo, em função de um não julgamento pelo Tribunal Superior? Será que isso não pode causar também um prejuízo muito grande, muito forte em termos de acesso à justiça, quer dizer, na prática impossibilitar que a pessoa prossiga com o seu processo, com a sua ação? Esse é um tema problemático, esse é um tema certamente que tem gerado muito desconforto em muitos juízes, e eu me incluo nisso. E a gente tem que pensar aqui o seguinte, bom, por mais que a lei não faça a distinção, pelo menos com relação à fase de instrução do processo, o juiz deveria prosseguir. Tá? Então perceba, eu estou dizendo que a lei fala, em princípio, a lei não faz nenhuma distinção, as decisões também dos tribunais superiores que mandam sobrestar não fazem essa distinção. Quem está fazendo a distinção sou eu aqui, não só eu, claro, muitos colegas também no Brasil inteiro têm feito essa distinção. A fase de instrução ela tem que seguir.
Porque se eu tiver que esperar 1, 2, 3 anos para poder fazer uma instrução com relação àquele tema, isso vai causar um prejuízo muito grande em termos de instrução. Talvez impossibilite mesmo a instrução processual. Pode ser que as provas se percam, que a testemunha se mude, pode ser que a testemunha se esqueça. Quer dizer, quanto mais tempo passar, mais difícil vai ser a instrução. Então, pelo menos a fase instrutória deveria seguir em frente, tá? E aí, se fosse o caso, o juiz suspenderia antes de proferir a sentença. Então, o processo fica pronto para a sentença e aí, no momento da sentença, o juiz suspenderia. Essa é uma saída possível, que o juiz deveria, inclusive, fazer isso de acordo com a lei. Agora, eu vou confessar para vocês que, em alguns casos, não parece muito prudente, não parece muito sensato a suspensão, né, antes da sentença. Então, o juiz sentenciar, né, eu confesso que faço isso em alguns casos, sentencia e aí a parte vai recorrer e o tribunal vai decidir com relação à suspensão, se for o caso, ok? Porque o processo ficar parado durante 2, 3, 4 anos, né, isso compromete, sim, certamente, o acesso à justiça, né, e é essa que é a preocupação que se tem que ter aqui. Principalmente no processo do trabalho, em que a gente tem uma impossibilidade material, uma impossibilidade prática, de fazer o chamado julgamento antecipado parcial de mérito. A gente sabe que o CPC traz uma técnica, que vem no artigo 356 do Código, né? Esse artigo, depois vocês deem uma olhada nele, mas acho que todos conhecem, permite que o juiz julgue de forma fracionada o mérito. Então, se eu tenho um pedido que está em condições de ser julgado, eu vou julgar esse pedido, né, e o outro pedido fica ali pendente ali de apreciação. Né? Então, seria uma saída. E no processo civil, isso funciona como uma luva, funciona perfeitamente. Você suspende o processo com relação àquele pedido, que é objeto, por exemplo, de um recurso repetitivo no Tribunal Superior, mas os outros pedidos eles seguem em frente para o julgamento. Isso no processo civil é muito fácil de fazer, porque no processo civil cabe agravo de instrumento. Então a decisão parcial de mérito ela vai comportar agravo de instrumento, e se a parte não interpuser agravo de instrumento, vai transitar em julgado. Trânsito em julgado ali, e aí você vai ter execução definitiva, inclusive. Então isso é muito tranquilo no processo civil. No processo do trabalho, eu sei que o PJE agora, ele parece que foi adaptado para isso. Mas a sistemática recursal do processo do trabalho, ela não permite o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, a gente viu aqui, no processo do trabalho, ele tem um objetivo único e exclusivo de destrancar um recurso cuja admissibilidade foi negada. O agravo de instrumento serve só para isso. Como é que eu vou julgar parcialmente o mérito, então, numa reclamação trabalhista, né, se não cabe recurso de imediato? Qual vai ser a utilidade disso? Porque, perceba, o recurso só vai caber quando for prolatada a sentença ao final. E aí, então, não faz sentido. Por quê? Porque aquela decisão antecipada ela não vai ser execuível. Porque para que eu tenha a possibilidade de execução, eu tenho que ter o trânsito em julgado ou, no mínimo, um recurso sem efeito suspensivo. Ora, e se não cabe recurso de imediato, só cabe recurso lá contra a sentença, essa decisão parcial é totalmente inútil. A não ser que a gente modifique a sistemática recursal do processo de trabalho pela interpretação. E diga, não, nesse caso vai caber agravo de instrumento aqui de imediato, ou diga, não, vai caber um recurso ordinário aqui. E aí você teria que partir para uma tese esdrúxula, que foi a tese que o Tribunal Superior do Trabalho adotou na IN 39 de 2016, de que caberiam, nesse caso, vários ROs. Um recurso ordinário contra o primeiro pedido que foi julgado, né, o segundo recurso ordinário, um terceiro recurso ordinário no mesmo processo. Né? E aí como é que fica isso em termos procedimentais? Porque o RO ele resulta na remessa dos autos para o tribunal. E se os autos vão ao tribunal, como é que o processo vai seguir no primeiro grau para terminar de julgar os outros pedidos que não foram julgados? Então perceba, a gente precisa aqui de uma alteração legislativa. A gente precisa no processo do trabalho, então, do cabimento do recurso de agravo de instrumento, por exemplo, nesse tipo de caso. Né? Bastaria que se trouxesse isso. Né? A chamada reforma trabalhista, que se preocupou tanto em modernizar, né, sobre esse baluarte da modernização das relações de trabalho, do processo do trabalho, né? E esse ponto, que é um ponto muito bom do CPC, ele curiosamente não foi trazido, né? Porque curiosamente é um ponto que traz a efetividade do processo, né? E daí a gente percebe o caráter puramente ideológico também da reforma trabalhista nesse ponto. Porque perceba, foram incorporadas várias técnicas do direito comum, do processo civil, né, mais técnicas, então, para tentar, digamos, frear, né, o ímpeto dos juízes do trabalho na execução, digamos assim.
Então você tem o incidente da desconsideração da pessoa jurídica e outros mecanismos que foram trazidos. Agora, num ponto que o CPC traz para efetivar o processo, para então aumentar, potencializar a efetividade do processo, quer dizer, julgamento parcial de mérito, isso é muito bom, porque o processo ele já vai ser julgado. E se no nosso caso, por exemplo, você tem um pedido que discute verbas rescisórias em controvérsias, né, essas parcelas vão ser julgadas de imediato, inclusive com execução definitiva. Né? Olha como isso é bom para a efetividade do processo. Agora, curiosamente, essa novidade legislativa não foi trazida pela reforma. Né? Então, falta vontade política nesse caso. Né? E aí o intérprete fica numa sinuca de bico. Porque para você aplicar esse regramento no processo do trabalho, você tem que simplesmente rasgar a CLT. Você tem que rasgar a lei e aí vai ser acusado de ser o tal do juiz ativista. Né? Então, perceba, a situação é bem delicada aqui nesse ponto. Né? Então, diante de todos esses argumentos que eu dei, né, é por isso que a gente pode pensar em seguir para frente com o processo, né, em alguns casos, pelo menos, em que há suspensão, pelo menos a fase de instrução seguramente tem que se encerrar, e com relação à sentença, fica o nosso raciocínio crítico aí, para vocês pensarem com relação a isso. Tá? Suspensão, já mencionamos aqui, né? Bom, aqui é o seguinte, eu não vou nem enfrentar aqui, porque aqui a gente teria outras consequências aqui no tribunal, né, que aqui a gente não vai ter tempo, infelizmente, de poder apreciar isso. Tá? Mas só dizer, então, qual a ideia aqui? Uma vez que se fixe a tese, né, fixou a tese no tribunal, então se espera que todos os órgãos que sejam vinculados passem a seguir aquela tese. Então, essa que é a ideia da suspensão. O processo ficou suspenso e quando o processo for retomado, o tribunal, o órgão julgador, ele vai seguir em frente, então, aplicando a tese que foi fixada pelo órgão superior. Tá? Essa que é a ideia, que é uma ideia interessante, então, de racionalizar a atividade judiciária, mas é uma ideia que vai esbarrar nesse obstáculo muitas vezes e vai criar um atrito com o acesso à justiça. Tá certo? Muito bem. Tá? Já falamos aqui de desistência do recurso, desistência da ação, não vou nem voltar nisso. E para a gente fechar aqui o nosso curso, eu vou falar então sobre o IAC, sobre o incidente de assunção de competência. O IAC, né, diferentemente da discussão que a gente viu com relação ao IRDR, recurso repetitivo, o IAC ele pode ser aplicado em todo e qualquer tribunal do Brasil. Então, seja um Tribunal Regional do Trabalho, seja o Tribunal Superior do Trabalho, o Supremo Tribunal Federal também. Né? A gente sabe que não há muitos casos também ainda no Brasil com relação a isso. Né? No TST existem 2 ou 3 casos em que foi deflagrado o IAC, no Supremo eu desconheço, acho que no Supremo não existe nenhum IAC deflagrado, e não faz sentido porque no Supremo também eles têm o mecanismo da repercussão geral, né, que já é suficiente para essa finalidade. E a ideia do IAC o IAC ele foi concebido então para funcionar como um mecanismo de formação de precedente obrigatório em uma situação em que não seja um caso repetitivo. A gente viu então que para o IRDR e para o recurso repetitivo há necessidade então de uma multiplicidade de recursos. Né? E isso não acontece no IAC. Então, no IAC, eu posso ter, por exemplo, uma situação que acontece com um processo só naquela região, ou com 2 processos só naquela região. Mas, ainda assim, diante da relevância do tema, né, o tribunal, então, entende que é o caso de promover um julgamento por um órgão mais amplo. Né? E daí se fala em assunção de competência. A assunção de competência quer dizer, portanto, que o órgão mais amplo ele vai assumir a competência do órgão inferior, como se fosse uma avocação. Tá? E é claro que quando a gente fala isso, existe uma preocupação muito grande aqui com caráter antidemocrático, que isso seria uma avocação de competências. Mas vamos analisar aqui o regramento do CPC para a gente entender isso melhor. Tá? Primeira coisa, tá? Recurso, remessa necessária, processo de competência originária, quando envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. Questão de direito relevante, portanto, uma questão em que há um interesse público, há um interesse social naquela situação. Vou dar um exemplo aqui típico dos dias atuais, né? A situação do empregado transgênero. E aí se discute, por exemplo, qual vai ser o banheiro que ele vai ter que usar na empresa. Será que é o banheiro masculino? Será que é o banheiro feminino? Né? Será que vai ter que ser criado um terceiro banheiro? Né? Bom, essa é uma situação que certamente é um tema relevante, porque é um tema que diz respeito à discriminação, que diz respeito a políticas públicas com relação à inclusão social, né?
Mas certamente esse é um tema que não é um tema repetitivo, né? Você não vai ter muitos processos na região com relação a esse tema. Talvez apareça 1, 2 processos, mas não é uma situação que aconteça de forma corriqueira, né? Então seria uma situação que, em tese, seria possível instaurar o IAC. Tá? E aí, quer dizer, vai se aplicar quando houver relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas. Ou seja, então se percebe que é um tema altamente polêmico e que é um tema que, apesar de não haver muitos processos com relação àquele tema, por ser um tema altamente relevante e é um tema polêmico que vai gerar potencialmente decisões conflitantes. E aí seria possível, então, a instauração do IAC. Tá? Perceba o seguinte, quem vai propor a assunção de competência é o próprio relator. Então perceba o seguinte, essa preocupação antidemocrática, que é uma preocupação legítima, claro, ela não vai se aplicar aqui, por quê? Porque quem vai ter a iniciativa de deflagrar o IRDR vai ser, em primeiro lugar, o próprio relator. E é claro que o ato do relator, ele vai ficar sob o crivo do controle do colegiado. Então, digamos, uma turma do tribunal, uma turma formada por 3 membros, né? Um membro entende que é o caso de IAC, ele vai propor o IAC. E a turma, claro, ela pode concordar com a remessa dos autos para o colegiado mais amplo, ou a turma, os outros 2 membros, eles podem discordar disso. Ou seja, esse é um voto, portanto, esse é um incidente que vai se instaurar pelo voto majoritário da turma. O relator propõe, né? E aí, nesse caso, ele vai propor e a turma, acatando, ela vai remeter para o colegiado que o regimento indicar. Pode ser a SDI, pode ser o pleno, pode ser o órgão especial. O órgão especial geralmente não vai ser. Geralmente vai ser o pleno ou vai ser a sessão, para julgar aquele caso. Mas perceba que a competência para deflagrar aqui, né, o código deixa muito claro isso, ela vai ser do relator e, por extensão, aqui do colegiado que esse relator integra. Então isso já aniquila esse possível caráter antidemocrático. Então perceba que a iniciativa da assunção de competência não vai ser do presidente do tribunal. Não é possível que o presidente do TRT, por exemplo, vá lá e avoque aquele caso, né, avoque a assunção de competência. Não vai ser possível que seja feito isso, porque isso tem que partir do relator, tem que partir do colegiado também, daquele colegiado menor. Tá? Mesma coisa aqui, parágrafo 2º. É um sistema de causa piloto, então o colegiado competente vai julgar o recurso, remessa necessária ao processo, né, se reconhecer interesse, quer dizer, na ação de competência, ele não só vai fixar a tese, mas ele vai julgar o caso concreto, né, e o acórdão proferido no IAC, ele vai vincular todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão da tese. Ou seja, aqui se prevê que o IAC vai formar um precedente obrigatório, um precedente vinculante, como a gente viu, aliás, lá no artigo 927 do CPC. Maravilha? Beleza, meus amigos, então com isso a gente conseguiu fechar. É claro que o tema de precedentes é um tema mais vasto, assim como o tema de recursos, mas como eu falei para vocês, a nossa ideia aqui não foi exaurir, né, fazer um curso completo aí sobre recursos de precedentes, porque para isso eu precisaria aqui talvez de umas 15 horas mais ou menos, né? Mas o nosso objetivo aqui foi tratar aqui de forma objetiva daqueles pontos que impactam mais diretamente a atividade de vocês, assistentes, assessores, tá? Então foi um prazer dialogar com vocês ao longo dessas 15 horas que a gente teve aí, praticamente 15 horas aula, né? Foi um grande prazer, me coloco à disposição novamente, vocês têm meu e-mail, minhas redes sociais, né? E a gente vai dialogando, vai se falando aí, se encontra muito em breve, se Deus quiser. Grande abraço, tchau, tchau.